de um amigo e professor, Gilberto Safra. Ele diz o seguinte, vejam bem, que a psicanálise, antigamente, enfatizava a importância do passado na vida das pessoas, mas que, na situação clínica contemporânea, o que se observa mesmo é um anseio pelo futuro, uma preocupação com o futuro. Isso implica, num tipo de sofrimento contemporâneo, uma espécie de depressão que é manifestada justamente por essa sensação de ausência de futuro, falta de futuro, que acaba nos levando a uma perda do sentido de originalidade e da nossa própria singularidade. Maurício, se não entender alguma coisa do português, pode interferir. Falar, tá entendo. Você fala devagarinho, eu posso entender. Tá bom. Aí a questão que me vem à mente é a seguinte: que futuro é esse que nós estamos falando? Assim como nós temos anseios pessoais, tem os anseios da comunidade, tem os anseios da sociedade, pelo país e pelo mundo. O que me levanta algumas questões. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que esperamos? O que nos espera? Na verdade, essas questões estão num livro de um pensador alemão chamado Ernst Bloch. Ele diz assim, o chão, a sensação é como se o chão estivesse balançando. Não se sabe por quê e nem de quê. Um estado de angústia mais definido pela sensação de medo nessa ausência de futuro. Então, o nosso futuro pode ser em questão do envelhecimento, pode ser uma questão de como se desenvolverá a nossa mente, o nosso cérebro nesse envelhecimento, pode ser como a nossa comunidade vai se desenvolver no mundo social e no mundo político. A tendência da sociedade frente a essa situação é viver fragmentada ou tomar decisões rígidas de confronto e de separação. Ou seja, os lados positivo e negativo ficam desconectados, quando, na verdade, a vida inclui esses dois lados, um diálogo entre esses dois lados. Então, em psicoterapia, hoje em dia, o foco no futuro é crucial. Muitas vezes depende de conscientizar ou solucionar questões do passado, mas o foco final, sempre o agora e o futuro. Então, a questão, o que nós estamos fazendo pelo nosso futuro, está sempre presente, tanto na nossa vida profissional no consultório, quanto na vida das pessoas no cotidiano. A preocupação em relação ao futuro está sempre presente. Para viabilizarmos um futuro melhor, uma forma melhor possível do futuro, o que a gente deve fazer? A quantidade de informações diferentes que recebemos em relação ao nosso conhecimento ou hábito é imensa. Facilitando o quê? Facilitando a perda do foco e a perda do sentido. Para retomarmos uma certa conscientização e integração, precisamos dar um jeito de sair do caos confusional e da rigidez, que é um congelamento, que dão lugares à sensação de intolerância frente às situações da vida. Maurício, está acompanhando? Sim. Quer acrescentar alguma coisa ou eu vou continuando? Não, eu quero dizer uma coisa. Na primeira parte, você falou que a psicoterapia e a psicanálise, primariamente, se interessou, o primeiro, no passado das pessoas. E essa é a verdade, mas eu acho que isso foi na primeira parte da psicoterapia. Agora, o problema... Porque, olha, eu acho que 50 anos atrás, nós temos futuro. Nós pensamos que temos futuro. Agora não temos mais.
os jovens, as crianças, não têm uma visão, um horizonte futurível. Não sei se é português, mas É correto. um horizonte de futuro. E no passado, a psicoterapia, a psicoanálise era importante para libertar a pessoa. A pessoa tinha obstáculos que queria tirar para ir na frente. Na frente era o futuro. Agora não tem mais no futuro, então não tem uma necessidade de se libertar. Agora, a necessidade máxima na psicoterapia e na vida, eu acho também, é buscar segurança, buscar uma situação que tem uma condição de segurança contra a violência e contra a ausência, se diz, a ausência de futuro, do futuro. Alguns, 2 anos atrás, meu filho, que ele tinha 10 anos, me falou medos, diferentes medos, mas o máximo é que eu não sei se eu vou ser empregado no futuro. Para mim, era uma coisa totalmente nova. Eu, quando era jovem, criança, não tinha a preocupação disso, eu tinha preocupação de outras coisas. Mas agora, aqui na Europa, por exemplo, temos uma crise incrível. É a primeira vez, depois de 100 anos, que não temos uma crise assim. E o futuro mudou. O futuro não tem mais. Então, sem futuro, os jovens, as pessoas, têm um nível de depressão básico, com uma angústia básica que é difícil de reconhecer. Isso eu quero dizer a você. Então, mas eu entendo que você está falando da questão da psicanálise, mas é que eu acho que por muitos anos a psicanálise ficou muito focada nas questões do passado, justamente para que as pessoas se libertassem para o futuro. É correto isso. Só que agora, o que se vê é que as pessoas não estão preocupadas com o passado, estão preocupadas com o futuro. Imediato. Quer dizer, elas precisam resolver questões, justamente essas que você está levantando, o que o seu filho levantou, não é? O que vai ser de nós amanhã, não é? E esse tipo de ameaça, né, de ausência de futuro, esse tipo de ameaça que a gente tem pela frente, não é, leva justamente as pessoas a adotarem, muitas vezes, posição de violência. Qual é a posição de violência? A posição de violência é quando você se torna intolerante ao outro, não é? A violência serve para você se proteger do outro, porque o outro, sim, ou o amanhã, é uma grande ameaça. Tá? Nesse lugar de intolerância, como o próprio nome diz, né, nos afasta de um lugar dentro de nós mesmos de tolerância. Né? E essa intolerância facilmente nos leva ao caos, a uma sensação de caos, ou seja, estamos perdidos, não sabemos o que fazer, né? Ou a um confronto de guerra, tá? Através da violência. Tá? Com isso, a gente perde o sentido da vida. O futuro incerto, a inteligência fica abalada, não se consegue pensar mais. Porque tanto num lugar de radicalidade violenta, ou num lugar de fragmentação de si mesmo, não é? Esse lugar é um lugar em que a inteligência fica perdida. Há uma desintegração do pensamento, da possibilidade do cérebro poder se organizar e agir. Faz sentido para você, Maurício? Sim, quando você fala, eu penso também, por exemplo, a situação aqui na Europa, na frente da imigração. Sim. Nós temos muitos imigrados agora, nos últimos 10, 15 anos, do país da África,
E a reação das pessoas são duas, primariamente. Ou tem um caos, porque a imigração vem e cria confusão. Então, as pessoas se sentem perdidas. E a outra reação, a outra polaridade, alguns políticos são rígidos e se desenvolve como posição política de extrema rigidez. Então, temos duas posições políticas opostas. Ou o caos, tudo é possível e abrimos as fronteiras, ou a outra polaridade é fechamos as fronteiras totalmente. E, por exemplo, a Europa está dividida em duas partes. A Europa do Leste é totalmente rígida e fechou tudo. E a Europa do Sul, a Espanha, a Itália, a Grécia, está abrindo demais e está perdendo a identidade. Porque o tema agora é a perda da identidade. Como você falou, a perda da inteligência é conectada com a perda da identidade pessoal. Então, é curioso isso, porque o que você vive na Europa, eu imagino que aqui no Brasil também se vive duas polaridades. Se vive hoje, fortemente, duas polaridades, especialmente duas polaridades políticas. Tá? Uma que é chamada de direita e outra que é chamada de esquerda. Né? E as duas se aprisionaram fortemente, cada uma com as suas próprias opiniões, impedindo qualquer tipo de diálogo entre uma e outra. E isso, evidentemente, que causa também uma falta de diálogo entre, digamos, pessoas de uma classe social financeiramente melhor e pessoas de uma classe social em situação de pobreza, o mínimo. Tá? Então, esse diálogo fica perdido. Não há um diálogo para, de fato, poder melhorar a situação entre esses dois lados. Porque os dois lados, para se defender, se colocam em lugar de intolerância. Tá? Então, aquilo que poderia sustentar um diálogo, que seria uma questão do respeito humano, que daria, então, uma abertura para que a comunicação, o diálogo pudesse acontecer, acaba não acontecendo. Tá? Então, é similar ao que você descreve aí na Europa, onde o europeu não aceita a presença do estrangeiro, tá? E essa não aceitação da presença do estrangeiro causa um problema grave, porque o estrangeiro, ao mesmo tempo, precisa viver na Europa para se proteger de questões do seu próprio país, onde existe uma violência, uma ameaça à vida fortíssima, né? Então, é como se o europeu precisasse aprender a dialogar com o estrangeiro, assim como o estrangeiro também, num certo sentido, se acolhido, precisa aprender a lidar com a identidade europeia, né? Com a convivência dentro do país estranho, né? Sim, estamos mudando identidade profundamente. No mundo inteiro. Também por causa da globalização. A globalização econômica está mudando muito. Ma a coisa interessante é que nos últimos anos, no último siglo, as pessoas começaram a viajar muito e começou a se a expandir no mundo inteiro. Mas nos últimos 10, 15 anos, os países perigosos na Europa são muitos. Então, se você olha na mapa da Europa e do mundo, da África e da Ásia, você pode perceber que 20 anos atrás, os países perigosos eram poucos, agora são muitos. Então, o mundo parece que está alargando, como se diz, alargando, ampliando. Mas, ao mesmo tempo,
fica muito pequeno agora, porque os italianos, por exemplo, não podem ir na Arábia, Egito, Kuwait, Alemanha é perigosa, França é perigosa. Então, é incrível esta coisa. Podemos sair onde nós queremos e, ao mesmo tempo, não podemos mais sair. Então, é uma dialética interessante. Porque, de fato, é como se a gente estivesse declarando o fim do diálogo. Não é? Sim, sim. Toda vez que uma pessoa se coloca ou em rigidez ou em caos, o processo mental fica desintegrado e fica também desmotivado. As pessoas perdem a motivação para viver, perdem a motivação para o futuro, por essa desintegração, por essa falta de comunicação. Eu estava vendo aqui pessoas que colocaram questões para nós na ficha de inscrição, né? Então, as questões que aparecem são questões sobre a violência, questões sobre a memória, questões sobre se sentir reconhecido, questões sobre solidão, sobre morte, sobre a felicidade, o fim do diálogo. Tudo depende só de mim, não há mais uma integração em rede entre as pessoas. Até nas redes sociais existe guerra hoje em dia. Existe pouca conversa nas redes sociais. Existem afirmações de ódio e de violência, um defendendo a sua própria posição, sem a menor possibilidade de diálogo. Tá? Questões sobre a saúde, questões sobre abuso, questões sobre escravidão, desigualdade social, claro, e preocupações com o futuro da sua própria saúde. Tá? Essas questões todas apareceram enviadas pelas pessoas que foram se inscrevendo aqui no nosso encontro. Tá? Agora, como resolver essa angústia? Tá? Como resolver esse problema? Eu não sei se você pensou em alguma coisa sobre isso. Talvez a gente não vá sair com uma solução para um problema tão grave como esse, tão agora não temos agora soluções certas, mas sim, eu posso dizer como, por exemplo, mudou minha prática terapêutica, sim, como está mudando. No passado, eu era muito interessado no processo interno do cliente, muito mais que agora. Agora são mais interessados na relação terapêutica. Como você falou, que não temos rede social, não temos diálogos, não temos ajuda, não temos cooperação entre essas pessoas. Eu acho que uma parte importante, crucial da terapia, da ajuda, é a construção de uma relação diferente. Uma relação onde você fica seguro, pode confiar, pode expressar, pode ficar no silêncio também e escutar você mesmo. E, ao mesmo tempo, construir uma situação de confiança e de suporte. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante o trabalho terapêutico com grupos. Eu acho que está terminando a época da psicoterapia, da psicoanálise somente individual, de transferência e contra-transferência. Agora eu tenho uma ideia mais grande, mais complexa da terapia, onde a transferência e a contra-transferência é uma parte. E a outra é a relação real. Real significa não que eu sou amigo, amante, ok. Mas real significa que está acontecendo algumas coisas reais entre mim e você, aqui na terapia. E com grupo isso é muito importante. Porque com grupo você pode ver outras pessoas semelhantes a você, espelhante, que
cria uma ressonância, um reverbero, uma comunicação que vai a curar, a tratar um dos problemas que nós vamos a ter no futuro, a solidão. Aqui na Europa é forte, eu acho também no Brasil, em outros países, eu trabalho, como você sabe, no Brasil há muitos anos, eu acho que a tendência é a mesma. Temos diferenças, mas ao mesmo tempo muitas semelhanças. E a solidão, o isolamento social, emocional, é um problema que eu acho nós terapeutas temos que enfrentar com as pessoas. Eu acho que está claríssimo isso que você está trazendo, e é justamente também o que eu penso. Eu acho que a psicoterapia hoje é completamente diferente do que era a psicoterapia há 10 anos atrás. Eu acho que em 10 anos houve uma mudança radical na forma e em como que a gente lida com o espaço terapêutico, tanto individual quanto em grupo. A problemática deixa de ser somente a problemática do indivíduo e passa a ser a problemática do grupo, passa a ser a problemática do social. O social está muito presente no espaço terapêutico e muito mais presente do que o passado, o que eu estou vivendo hoje, né? E essa relação clínica, que é plena de ressonância, de empatia e de afeto, em que o distanciamento do psicoterapeuta é muito menor do que o que era no passado, apesar dele se colocar numa posição em que ele pode analisar, avaliar, ele está muito mais dentro da relação do que há alguns anos atrás. E eu acho que é esse estar dentro da relação, né, essa vivência em conjunto, né, que nos leva muito mais facilmente a um possível futuro melhor. Porque a convivência afetiva, a convivência empática, a ressonância emocional entre um e outro abre um espaço de confiança e de segurança, né, em que a gente reequilibra o corpo, reequilibra o emocional, né, e essa integração ela abre espaço para o futuro. Tá? Você se sente motivado para o amanhã, para um projeto, para um sonho, para uma relação afetiva, para formar uma família, para viver só, mas dentro da sua própria comunidade. Tá? Então, eu acho que, de fato, você tem razão. A relação psicoterapêutica plena de ressonância e empatia e afeto, além de toda a parte do conhecimento do psicoterapeuta, tá? É o que sustenta o futuro, um possível futuro melhor. E podemos começar a ajudar as pessoas, e nós mesmos também, começando com encontros terapêuticos, encontros do grupo, para criar uma nova cultura, uma cultura das emoções e da tolerância. Eu acho que duas palavras para mim importantes são emoções e tolerância. E com isso nós podemos mudar a perspectiva, o horizonte que nós temos. Porque se nós somos centrados nas nossas emoções, podemos ser tolerantes com nós mesmos e com os outros. E isso para mim é um ponto crucial do nosso trabalho. Nossa missão, é como uma missão social, política. Ah, sim, mas eu acho que isso que você está falando, chamando de missão, eu acho que é uma questão dos pacientes e nós mesmos encontrarmos nossa vocação para a vida. É vocacional, é uma vocação, não vocação no sentido vocacional
mais simplista, mas qual o motivo que nós estamos na vida? Né? Por que nós estamos aqui? E esse sentido é que nos motiva ao futuro. Não é? Agora, para isso, é como você falou, a gente precisa, de uma certa forma, voltar a si, né? E refletir, né, sobre todas essas influências que procuram nos tirar do nosso projeto de vida. Não é? Sim, sim, eu concordo com você. E também, agora, podemos assistir no mundo aos jovens que se está retirando nas casas, no quarto. Tem um isolamento que nós temos que contrastar, temos que lutar contra isso, para ajudar os jovens a sair pessoalmente das casas. Então, sair e encontrar. Você falou de encontro, não? Nós estamos falando encontro futuro, não? Isso eu acho que é uma palavra-chave para nós. Então, É uma coisa diferente que no passado, a psicoterapia, que não era um encontro, era um laboratório, era um laboratório psicocientífico. A terapia tem que ser um encontro muito complexo, feito com delicadeza e com atenção e com muito respeito e com muita sabedoria, naturalmente, mas ao mesmo tempo um encontro. então esse encontro é como o exemplo que você dá, por exemplo, dos jovens que se afastam da comunidade, não é? A comunidade vive uma desintegração, uma separação, tá? Cada um por si, Deus por todos, se diz aqui no Brasil, não sei como se diz isso na Itália. Cada um por si, Deus por todos, significa vamos à luta por conta própria, né? O que desintegra a comunidade, né? E o que é a integração, se não é a ligação das partes diferentes, né, do diferente. Tá? Integrar-se, incluir-se, significa juntar os diferentes, né, num mesmo espaço e que esses diferentes possam coexistir. Não só o diferente, o outro, mas o diferente dentro de você mesmo. As coisas diferentes que existem dentro da sua própria personalidade, integradas, não é? Para que você possa incluir, em vez de afastar o mundo de você, não é? Exatamente, exatamente. Essa é a tendência que nós temos que construir. Seria interessante se as pessoas começassem a participar com perguntas e tudo. Estou acompanhando aqui, algumas pessoas se apresentaram, deram boa noite, mas ainda não surgiu nenhuma questão. Vamos ver se esse assunto estimula as pessoas a trazerem suas questões, mesmo que seja através do mundo virtual, da tecnologia. A tecnologia tem coisas boas, por exemplo, nos colocou juntos hoje à noite para discutir um assunto importante, não é? Entre nós e com todas essas pessoas que nos estão escutando, não é? Isso é incrível, é? Para mim é incrível. Eu não pensava, 10 anos atrás era totalmente impossível. Aqui no Brasil tinha um cartoon de televisão, um desenho animado, quando eu era pequeno, que chamava Os Jetsons. Não sei se você tinha isso na Itália. Os Jetsons eram um desenho animado futurista, em que o telefone celular praticamente já existia. O Skype já existia no desenho animado. Hoje é a realidade pura, né? Sim, totalmente. Então, eu vejo aqui que
alguns nomes. Tem até um italiano aqui, Fabrizio Gambarini, que veio de Bolonha para o Brasil. Se casou no Brasil. Tem a Ana... Assim? Assim. Eu vejo a Ana Tereza lá de Natal. Eu vejo É? a Aldila aqui de São Paulo. Renata Fabiana. A Renata Fabiana. E alguns outros nomes aí nos assistindo. Então, Maurício, eu acho que, enquanto as pessoas não fazem perguntas, se é que vão fazer ainda, não se sabe, a minha ideia, né, para começar um possível diálogo para o futuro, né, seria que se as pessoas... Porque essa situação, como você próprio descreve aí na Europa, aqui no Brasil também, sempre que você se encontra numa situação de caos ou de rigidez, facilmente você pode se envolver em situações de risco, tentando resolver o seu problema de fragilidade, né? Então, facilmente, você pode apoiar determinados tiranos que se apresentam como se eles se fossem proteger, como, por exemplo, o Daesh, que existe no mundo inteiro hoje, não é? Que vai acolhendo pessoas em estado de fragilidade com a pretensão de que eles poderão se encontrar entre eles, não é? E aí eles passam a defender uma política radical, né, de relacionamento, né, que envolve muita violência. Então, o perigo, né, de estar vivendo numa situação de fragilidade em que você perde a sua opinião própria, você perde o conhecimento sobre si mesmo, não é? E acaba estando envolvido em situações de perigo, atraídos por esses grupos de risco, né? Você está falando de um pedir um ditador, né? Sim, que acaba te levando para situações de risco mesmo, né? Sim, que protege. É como eles te dessem uma identidade para você, como se você não tem identidade, eles te dão uma identidade de presente. Sim, sim, sim. Sim, sim, porque um valor importante no século passado era a liberdade. Agora é segurança. Eu acho que essa é uma diferença fundamental. Então, o que fazemos para a segurança é muito. E uma pessoa que pode lidar todo o mundo, toda a nossa identidade diferente, é bem-vinda de muitas pessoas. Na Itália também. Muitas vezes nós vemos pessoas que pedem uma pessoa grande que resolve tudo para relaxar. Tem uma pergunta aqui, Maurício, para você, da Ana Tereza. Ela pergunta se você podia falar um pouco mais sobre o isolamento dos adolescentes. Sim. Nós vemos que temos uma tendência muito forte no Japão, na Coreia, no Canadá, nos últimos anos também na Itália, que são os adolescentes que se afastam e ficam morando e vivendo no quarto. E se chama no japonês hikikomori, e é uma tendência que está aumentando no mundo. E aumenta, às vezes, com forma que não se pode perceber, porque ele se afasta, sai um pouco, volta se afastando, mas é uma tendência que mostra como os jovens, os adolescentes, têm um medo terrível do mundo, da vida e do crescimento, nós dizemos, mas porque o mundo é mais violento e mais rápido,
e não o futuro é sem direção. Então, muitos jovens ficam assim. E na Itália, muitos jovens não vão a morar sozinho, não vão sair da casa dos pais. É uma tendência leve, mas muito grande. Não é agora uma patologia, porque é uma tendência social, mas eu acho que vai ser uma patologia nos próximos anos. Com certeza, entendo perfeitamente isso. Eu acho que isso no Brasil também acontece. Os adolescentes tendem a... Inclusive, existe um nível de suicídio alto de jovens hoje no Brasil. Eu imagino, na Itália eu não sei, mas na França existe um suicídio, um número enorme de suicídios de jovens que não vê nenhum tipo de esperança, nenhum tipo de possibilidade de futuro, e não só isso, nenhum tipo de ligação com outras pessoas. É um isolamento de contato que leva ou a um tipo de morte psicológica ou a um suicídio de verdade. Sim. Tem um colega aqui. Tem um colega aqui. Mariamente. Como? Na Itália, eu acho que é um suicídio psicológico. Psicológico. Né? Perde, e também tem uma tendência aqui na Itália que os jovens não vão se enamorar mais. Tem amigos, tem, como se chama, momento sexual, não sei como se chama em português, mas que tem, sem compromisso, sem ligação, tem casos, né? Se diz, tem casos. Mas não cria uma dupla, uma estrutura amorosa, se entende? Não construi nada, somente são momentos. E mora, vive na casa dos pais. Essa é uma questão também brasileira, ou sul-americana, ou latino-americana, essa questão da dificuldade de formar famílias, de formar grupos, famílias essas, seja quais forem, sem uma não focada numa questão só do gênero homem e mulher, seja qual for a ligação familiar, tá? passa a ser de verdade um problema. As pessoas não estão conseguindo ir além, né? E esse isolamento, às vezes, ele fica tão violento que ele leva a um suicídio. Aí eu tenho um colega aqui, o Marcelo Nardim, que é um amigo do Rio de Janeiro, que está colocando uma questão que eu acho que é muito pertinente também. Ele diz assim: a terapia de grupo vai substituir a família, né? Ele diz na meditação do indivíduo. Eu entendo que deve ser em si mesmo, né? Como se a terapia de grupo fosse uma experiência de família, tá? E aí ele coloca esse indivíduo como se ele fosse um náufrago, não é? No mar, no oceano da sociedade global, tá? Como se nós estivéssemos sendo náufragos dentro da sociedade global. É um abismo nessa sociedade global, tá? Eu acho que a pergunta dele, ou a afirmação dele, faz muito sentido, porque, de fato, na minha experiência de trabalho com grupo, muitas vezes os grupos acabam existindo como se fossem famílias mesmo. A experiência, ela é, digamos assim, familiar, não é? A experiência é familiar, tá? Isto é o lugar onde você pode viver e conviver com as suas emoções mais profundas, com os seus segredos mais difíceis de serem revelados, com as suas dificuldades e as suas projeções entre um e outro. Sabe, você traz para a experiência de grupo aquilo que talvez você nunca conseguiu viver na sua família de origem, não é? Sim, sim. Eu concordo totalmente com isso. O grupo
o grupo terapêutico, o grupo de treinamento, o grupo de experiência, várias. Temos diferentes grupos, grupo de autoajuda, mas temos muitos tipos de grupos e são nova possibilidade de criar novos tipos de família.